Piperno, você estava comentando o jogo do Palmeiras ontem, então eu já começo com você, porque o Palmeiras volta a ter uma regularidade. O Palmeiras foi melhor que o Vasco, mas o gol do Vasco anulado foi uma vergonha. Também tem isso. Só faltava a gente agora assumir que árbitro de futebol não sabe regra. Porque, pela regra, o gol foi muito legal. Eu tô dizendo que o Vasco venceria, que o Palmeiras não venceria? Não. Mas essa polêmica, o Vasco já fez, inclusive, ofício para a CBF com razão, porque é uma vergonha que a gente tenha 4 pessoas assistindo ao jogo numa TV, 4 árbitros, e que eles não saibam a regra. A partir do momento que a bola é jogada pelo Richard Rios, anula o restante do lance. E o árbitro não sabe da regra, Fábio Piperno. Na transmissão ontem, na hora, eu disse que o árbitro errou. Expliquei com mais detalhes no intervalo, no final do jogo e tal, exatamente porque, para mim, é o que depois vários comentaristas de arbitragem citaram, né? Houve, na minha avaliação, um segundo lance a partir do momento, então, em que o Richard Rios dá esse chutão para frente. Pô, é óbvio que o lance aí tem que ser anulado. É óbvio. Então, assim, ele dá esse chutão para frente, segue a vida. Acabou. Quer dizer, mas houve um impedimento lá atrás? Não interessa. Se houve um erro lá atrás, mas ninguém viu e o jogo continuou, o jogo prosseguiu, há uma segunda ação, segue a vida. Agora, são duas coisas aí. Primeiro que não essa é a minha interpretação, na hora, né? No intervalo expliquei com mais detalhes. Agora, não é consensual. Você pega, por exemplo, hoje, o comentário que o Porcari faz, ele vai numa outra linha. Embora, repito, a maioria dos comentaristas de arbitragem também tenham tido essa mesma interpretação que eu. Agora, veja, primeiro, o erro, para mim, é inteiramente do árbitro. Porque, vamos imaginar o seguinte, ele foi comunicado pelo VAR, olha, houve um impedimento aqui. Mas, independentemente de ter havido ou não impedimento, como eu falei antes, é uma segunda situação, é uma segunda ação. Então, cabe ao árbitro, o Arthur se cai nesse lance, talvez o árbitro desse pênalti. Até porque houve, de fato, o rapa e ele não cai. Mas então, veja, se tem uma segunda ação e ele viu, ele não tem que ficar dependendo do que sugeriu o pessoal do VAR. Olha, nós vamos checar se houve um impedimento ou não. Ele tem que falar, bom, mas o lance seguiu, então é meu. Se é meu, eu mando seguir e, para mim, morreu aí a história. E, só para finalizar, o Wilton Sampaio, 10 rodadas atrás, na primeira rodada pós-data FIFA, ou seja, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi demonizado pela torcida do Palmeiras por conta daquele lance do Arthur lá na Bahia. Aquela dúvida de se a bola entrou ou não, para muita gente a bola entrou, para mim é um caso de paralaxe. E teve outro lance dele. Se eu não me engano, foi no jogo do Grêmio. Vergonhoso, não foi? Aquele pênalti do Bahia, não foi? Sim. É outro lance vergonhoso. O Wilton é um piadista. O Wilton é uma vergonha. Não, mas o que eu estou comparando são os 2 jogos do Palmeiras em que ele teria influenciado aí no resultado. O jogo da Bahia e o jogo de ontem. Então, veja, o Wilton demonizado pela torcida do Palmeiras em Salvador foi o Wilton que ontem cometeu um erro que beneficiou o Palmeiras. Então, veja, minha gente, mais uma vez, não é questão da gente ter árbitros mal intencionados, é questão da gente ter árbitros ruins. São árbitros muito ruins, né? Não tem como a gente fugir desse assunto, então vamos logo falar desse assunto, porque é o que todo mundo está falando no chat. A gente vai falar sobre o jogo, vai falar sobre o golaço do Veiga, sobre a lesão do Dudu. Agora, ô Vamp, eu discordo do Piperno, tá? Como eu já critiquei muito o árbitro em todas as partidas, inclusive a favor do Palmeiras, eu posso criticar esse. Porque é uma vergonha. Todo mundo sabe que quando o rival toca na bola, começa a interferir no lance de novo, volta do zero. Como é que o árbitro FIFA não sabe dessa regra? Todo mundo sabe, eu sei. E eu, ao contrário do Flávio Prado, que já fez esse curso aí, vexaminoso aí da CBF, que todo mundo faz esse curso e não sabe regra, não falo do Flávio, mas os árbitros fazem. Eu não faço curso e sei
que quando o jogador do time adversário toca na bola, recomeça o lance, zera. Como é que o árbitro FIFA não sabe? Vale a gente lembrar, para quem fica nessa lorota, a profissionalização de árbitro. O Wilton é árbitro FIFA. O Wilton ganha 5 mil reais por jogo, é isso, Piperno? Isso. 5 mil reais por jogo, tá? Então não vem me falar que não é profissional. Se ele apitar, ele apita no mínimo uns 6 jogos por mês, ele já ganha 30 mil reais. Então esse cara, pra mim, é profissional. Esse cara, pra mim, ganha muito bem. E ele não sabe a regra, velho Vamp. Ele não sabe a regra, Bruno Prado. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Fábio Perno. Boa tarde a todos. Né, um erro aí, olhando os comentaristas de arbitragem, né, nos demais programas, todo mundo falou que foi um erro, né? O erro de arbitragem, eu cada vez mais estou me divertindo. Eu era contra o VAR, quando surgiu. Eu era contra o VAR mesmo. Eu sempre fui a favor. Agora eu estou a favoríssimo, porque toda segunda-feira, toda segunda, toda quarta, toda quinta, toda sexta, porque os jogos são... Né, tem até jogo de segunda, até terça também, a gente se diverte com os erros. Todo mundo pago, todo mundo na cabine, árbitro de Copa do Mundo, e os erros continuam. Continua e erros bizarros, viu? Não, os erros do Wilton são patéticos. Teve aquele pênalti do também. Grêmio. Pro Grêmio contra o Bahia, que foi ridículo. A bola bate na perna do jogador, bate na barriga e depois no braço ele deu pênalti. É o que eu falo, Bruno Prado. É um árbitro FIFA que não sabe a regra. Aí, mas o Vasco ganharia? Não sei. O Palmeiras não ganharia? Não sei. Agora, eu entendo que o torcedor palmeirense até fique brabo. Pô, mas tá falando da arbitragem contra eles. Tá bom, mas até o torcedor palmeirense tem que ficar preocupado. Porque a gente sabe que um árbitro FIFA que cansa de apitar jogos aí no Brasil, na Libertadores, ele não sabe a regra do futebol. Gente, eu não sou um expert em regras. E eu sabia, eu falei, gente, calma aí, quando o Richard Rios chuta, zerou. E o cara não zerou o lance. A gente são 4 árbitros no VAR, não é isso? É. A gente tem 5 árbitros vendo um lance sem saber a regra. Isso é muito preocupante. E eu quero ver. Tô louco pra ver o vídeo patético do CNM amanhã. Eu tô louco pra ver o que o CNM vai falar desse lance. Porque se ele conseguir... Kaique, vamos ficar de olho nesse vídeo do CNM amanhã? Eu me recuso a assistir. Pede pra alguém da produção, porque eu tenho... Meu tempo é precioso pra ver o vídeo, essa chacota que o CNM faz toda semana. Mas a gente precisa saber o que o presidente da comissão de arbitragem vai falar sobre esse lance. Porque se ele acobertar aí não tem mais o que a gente falar. Aí é melhor nem ver mais o vídeo do presidente da comissão de arbitragem da CBF, Bruno Prado. Provavelmente ele vai dizer que não era outro lance, que o gol tem que ser anulado porque tinha um impedimento no início. Mas eu também acho que era um novo lance ali. Quando o Richard Rios chuta a bola, é um novo lance. Até quando tem um chute, assim, um cruzamento ou um chute, que o zagueiro vai na bola e desvia a bola, mesmo que o jogador que faz o gol eventualmente estivesse em condição de impedimento na hora do chute ou cruzamento, se o zagueiro vai na bola para tentar cortar e erra, é um novo lance. Um lance até que é mais rápido e mais próximo do que esse aí. Então a interpretação é essa, vai um passe, aí o zagueiro vai lá, estica a perna para interceptar, toca na bola e vai no atacante impedido. É considerado um novo lance. Então para mim era um novo lance. Então aquele impedimento do início da jogada passou, tinha que ser desconsiderado. Mas de qualquer maneira, ele vai dizer que ele não marcou impedimento porque ele esperou o VAR, então se ele não tivesse esperado o VAR, ele teria marcado. Mas enfim, para mim errou, para mim o gol tinha que ser validado. E o Vasco acabou prejudicado. Foi um belo gol do Paulinho, né, que foi um dos reforços do Vasco agora para o meio do ano. O Vasco melhorou, evoluiu, mas tem que ver se vai dar tempo, né? Porque o início de campeonato do Vasco foi terrível. O Vasco ainda tem uma pontuação muito baixa, apesar de ter melhorado no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras segue aí atrás do Botafogo, esperando o Botafogo tropeçar, né? Para ver se ainda é possível tentar lutar pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou esperar ansioso aí pelo pronunciamento do CNM, porque é um erro gravíssimo. Acho que o Palmeiras jogou melhor, principalmente no segundo tempo. No primeiro, o Vasco jogou melhor. Tá? O primeiro eu tava aqui no programa, mas o Vamp tava falando, o Vasco tá jogando bem, o Vasco tá jogando bem. Então, não quero dizer que comprometeu o resultado, mas é um erro muito grave. É um erro grave de arbitragem, na minha opinião.